Olá, sou o evangelista Pedro Arthur e seja muito bem-vindo ao canal Sede Santos. Bom, hoje eu trago um texto bastante interessante que está escrito aqui na carta de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 1, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Bom, esse texto é bastante comum nos dias atuais e é bastante dito e ouvido nas igrejas. E o que acontece? Boa parte das pessoas, infelizmente, interpretam esse texto de uma maneira incoerente, de uma maneira incorreta. Elas interpretam que Jesus está dizendo que nós não devemos julgar as outras pessoas no sentido de aconselhá-las, ou quando vermos qualquer pessoa num pecado, num erro, chegar até aquela pessoa, conversar com a pessoa e dizer: olha, não faça tal coisa porque isso é errado. Das pessoas se levantam e dizem assim: ah, você está me julgando? Jesus disse que ninguém pode julgar outra pessoa. Não, não é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo quis dizer. Bom, quem julga é quem tem o poder de julgar, quem tem o poder de dar um veredito. Por exemplo, quando alguém comete um crime, fez algo de errado e está ali perante um juiz, perante um júri, ele vai ser julgado. E ali se é dado o veredito, se ele é solto ou se ele será preso. Bom, o que é que Jesus Cristo quis dizer com não julgueis para que não sejam julgados? Porque com a medida que vocês julgarem, vocês vão ser julgados. Jesus está dizendo: olha, vocês não podem decretar que ninguém vai se salvar ou ninguém vai se condenar. Vocês não têm poder para isso. Vocês não são ninguém para isso. Vocês são pobres pecadores. Estão todos no mesmo barco. Então eu não posso chegar para o meu irmão porque ele cometeu um erro ou outro e dizer: olha, você vai para o inferno, você está condenado ao inferno. Não posso. Ou porque alguém morreu e fazia maldade e eu dizer: ah, você está decretado condenado ao inferno. Não posso. O que eu posso dizer? Eu posso fazer o que está escrito na própria palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Quando a gente chega ali no livro do profeta Ezequiel, no capítulo número 3, se eu não me engano, a partir do versículo 16, Deus fala com Ezequiel e diz: Ezequiel, eu te coloquei por atalaia em Israel. Quando alguém fizer uma coisa errada, você tem que chegar àquela pessoa e tem que repreendê-la, porque senão ela vai morrer no pecado e o sangue dela eu vou requerer da tua mão. Mas se o justo cometer um erro, se desviar, e você for até ele e repreender e ele se corrigir, eu não vou requerer o sangue da tua mão. Então Deus nos chama como servos dele nos dias atuais para repreendermos e aconselharmos a igreja de Deus para que os santos de Deus sejam salvos. Se eu vejo meu irmão cometendo um pecado, se eu vejo meu irmão cometendo um erro, e eu, ao invés de chegar até meu irmão, repreendê-lo, aconselhá-lo, falar com ele, eu fico calado e deixo o meu irmão sofrer e cair no pecado, parte da culpa daquele pecado cai em cima de mim, porque eu vi meu irmão padecer e não usei de amor para com o meu próximo. Por exemplo, se estou aqui andando ao lado de uma pessoa que é deficiente visual, uma pessoa que é cega, e logo diante no caminho se tem um buraco, eu com minha vista boa conseguirei desviar do buraco, mas o meu irmão que é deficiente visual não. Então, o que eu deveria fazer? Usar de amor para com meu irmão e dizer: opa, peraí, cuidado, tem um buraco aí na tua frente. Dele: opa, vai ter cuidado e não vai cair no buraco. Mas se ao invés disso eu deixo andar seguindo em linha reta ali, ele vai tropeçar e vai cair. Da mesma forma, se eu vejo um irmão ou irmã andando em um caminho que eu sei que é caminho de morte, eu sei que é um pecado, eu sei que é algo de errado, eu sei que aquilo ali não deveria ser feito, porque a palavra de Deus condena, e o deixo permanecer naquele erro, eu estou pecando. A palavra de Deus nos ensina que, lá na carta a Tiago, que até quando nós sabemos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos. É o famoso pecado por omissão. Então, se eu vejo meu irmão cometendo um erro, cometendo um pecado, sabendo ele ou não que aquilo é um pecado, e eu deixo ele continuar naquele erro,
eu estou pecando por omissão. A palavra de Deus nos ensina, lá na carta a Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: olha, Paulo, eu te conjuro diante de Deus e dos homens, que pregue a palavra de Jesus Cristo, que exorte, que redarguas, que corriges, que repreendas. O que é repreender, a não ser eu dizer, irmão, você está cometendo um pecado, não faça. Se converta, mude de vida. Irmão, esse caminho que o irmão está trilhando aí, a palavra de Deus ensina que quem pratica esse tipo de coisa vai para o inferno. Não dando veredito, mas aconselhando para que, se meu irmão escutar, ele não cometa mais o erro e se desvie do caminho tortuoso. Então, na palavra de Deus nós percebemos que existem alguns pecados que são mais graves. Existem pecados leves, existem pecados mais graves, que são pecados para a morte, as obras da carne. Então, se eu vejo o meu irmão praticando qualquer pecado, eu devo aconselhá-lo, porque pode ser que aquele pecado que eu, por vergonha, por medo, ou por uma falsa interpretação de um versículo bíblico, eu não repreenda meu irmão, e meu irmão no último dia seja condenado. Então, precisamos usar de amor. Quando nós amamos, nós repreendemos. A repreensão aos nossos ouvidos, como está escrito lá na carta aos Hebreus, ao início não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Quando alguém chega, repreende e aponta um erro da gente, olha, você está fazendo isso de errado. E geralmente a gente não gosta. A gente não gosta de ser repreendido, porque a pessoa está tocando na nossa ferida, está tocando na nossa fraqueza. Então, geralmente as pessoas não gostam. Um filho, quando apanha de um pai, quando é repreendido por um pai, não gosta. Ao início é uma coisa ruim. Mas, a longo prazo, quando se analisa o porquê que foi repreendido, se aquela pessoa que foi repreendida for realmente uma cristã, uma serva de Deus, que vive e procura se firmar na palavra, ela vai perceber e vai entender que, se naquele momento ela não tivesse sido repreendida por você ou por mim, ela ia permanecer naquele erro, naquele pecado. Então, observe as pessoas que estão à sua volta. Não aquelas que passam a mão na sua cabeça, não aquelas pessoas que dão um tapinha nas costas, não. Observe aquelas pessoas que lhe repreendem. Observe aquelas pessoas que dizem quando você está errado. As pessoas que avisam quando você está errado, avisam porque querem o seu bem. Elas querem que você cresça. Então dê valor a essas pessoas. Essas pessoas são aquelas que te amam de verdade. São aquelas pessoas que querem te ver no último dia no céu. Então, quem ama, repreende. Quem ama, corrige. Quem ama não deixa permanecer no erro. Porque como pode eu saber que um irmão meu, uma pessoa minha, um familiar, um parente, vai ao inferno no último dia, porque está vivendo na impiedade, no erro, na prática constante do pecado? Como pode eu saber que a pessoa está atolada até o pescoço no pecado e eu não tentar salvá-la assim como Jesus me salvou? Como pode eu não tentar ajudá-la a sair do erro, a se converter assim como Jesus me ajudou? Então, quem ama, corrige. Agradeço você que assistiu até aqui. Curta, se inscreva, clique no sininho de notificação aí no canal para poder receber notificações de novos vídeos. E é isso aí. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém.